Oi, Rose, comida de verdade.art, e cozinhar é um ato de amor por você mesmo. E antes de começar a receitinha de hoje, passando para lembrar vocês que se vocês gostam das nossas receitas e querem que a gente continue trazendo receitas novas, então clica aí embaixo, clica no sininho para você se inscrever no nosso canal e receber receita nova sempre que a gente colocar aqui. E a receita de hoje, como todas as nossas receitas, sempre pensando na praticidade, na facilidade e que sejam gostosas, hoje não poderia ser diferente. Mas hoje a gente vai fazer uma receita para agradar também aqueles apaixonados por doces e por sobremesas. Então a gente vai fazer uma receita que é uma sobremesa super fácil, super prática e que a gente gosta muito de fazer aqui em casa quando a gente faz sobremesa, porque sobremesa não é o que eu mais amo, mas essa daqui fica uma delícia e é super prática. E essa sobremesa de hoje é um pudim que a gente faz na chama do fogão mesmo e é super rapidinho. Os ingredientes básicos são leite, açúcar e ovos. Eu vou acrescentar um pouco, como vocês são muito especiais, eu vou acrescentar um pouco de essência de baunilha e também umas gotinhas de limão para finalizar, que eu vou explicar para vocês no momento que eu vou usar este limão. A primeira coisa que eu vou fazer para dar início a essa sobremesa, que eu já deixei separada aqui, ó, 2 colheres de açúcar que eu vou usar para fazer o creme depois. E aqui eu tenho 3 colheres de açúcar que eu vou colocar numa forminha e eu vou levar ao fogo para caramelizar no fogo bem baixinho. Para fazer essa receita, vocês vão precisar de uma forma de alumínio ou de metal que eu possa colocar direto na chama do fogão. Então, primeiro, vamos caramelizar essas 3 colheres de açúcar aqui. É muito rápido, como é pouca quantidade, coloquei o açúcar aqui, ele já começou a derreter e ele já está começando a ficar dourado aqui. O açúcar que eu usei é o demerara, você pode usar o açúcar cristal branco. Eu não gosto de usar o açúcar refinado, eu sempre uso ou demerara ou o cristal mesmo. E aí conforme ele for, ó, ele já tá aqui, ó, ficando caramelizado. Conforme ele for caramelizando, eu vou puxando ele aqui, ó, para beiradinha, porque eu quero que toda a forma fique com esse açúcar caramelizado aqui, ó. Já terminou de caramelizar, eu vou desligar aqui e aí eu vou desparramar ele por toda a forma. Já tá desligado, porque eu não quero que queime. Já esparramei aqui bem no fundo da forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou reservar aqui, vou deixar aqui paradinho e agora eu vou fazer a base do pudim. Eu tenho aqui 2 colheres de açúcar, tá? Eu não coloco muito açúcar, porque eu não gosto muito doce e porque eu vou ferver aqui na chama do fogão, então eu já tenho 3 colheres de açúcar aqui, tenho 2 aqui e depois eu vou finalizar em cima com mais 2 a 3 colheres de açúcar, então ele já tá doce o suficiente. Aqui eu tenho quase 500 ml de leite e a primeira coisa que eu vou fazer é o açúcar e eu vou separar aqui a gema da clara. Então, vou colocar a clara aqui. Se você tiver dúvida, você pode vir aqui, ó. Abre aqui, numa travessinha separada. Aí eu tiro a clara aqui. Tirei, coloco a gema aqui. E a clara eu vou colocar aqui, que é o que eu vou bater depois, eu vou usar separado também. Segundo o ovo, vem aqui. Se você não souber de onde que veio o seu ovo, se você tiver na dúvida, abre ele aqui do ladinho. Separo a clara da gema. E aí eu vou vir aqui com o mix, vou usar esse batedor aqui, que é o batedor de claras. Você pode bater isso também com a batedeira. Eu gosto do mix porque fica bem mais prático. Então, primeiro eu vou bater a gema com o açúcar até ficar tipo uma gemada, para ficar bem cremoso, bem uma espuminha assim. Então, vamos bater. Ó, ele fica bem branquinho, vou mostrar aqui para vocês numa colher, tá? Fica parecendo uma gemada, dá para comer isso daqui puro. Deixa eu só tirar aqui pro lado. Ó,
Ele fica assim, ó, bem cremoso e bem esbranquiçadinho. E agora eu vou vir aqui e vou colocar algumas gotinhas de baunilha e vou misturar e depois eu vou colocar um pouquinho de leite. Foi uma colherinha de chá, mais ou menos. E aí a gente vai bater de novo isso daqui. Misturei um pouco a essência de baunilha. Preciso colocar a essência de baunilha? Não, você não precisa. É o que eu coloquei porque eu já tinha ali na geladeira e ela dá um saborzinho bem gostoso, bem legal. E aí agora eu vou vir aqui e vou colocar um pouco do leite. Aqui tem mais ou menos 500 ml de leite. 500 ml de leite é o que cabe nesta forminha aqui. Eu não vou colocar tudo porque, ó, vocês podem ver que aqui esse ovo batido já aumentou um pouco. Então eu vou deixar uns 2 dedinhos aqui que eu não vou usar para não desperdiçar depois. Eu venho aqui, vou colocar um pouco para misturar bem e depois eu coloco o restante. Já deixei aqui tudo bem misturado. Vou reservar esse aqui. Não usei todo o leite, deixei aqui, ó, quase 3 dedos meus. E agora o que eu vou fazer? Eu não uso farinha, não uso maisena. Se eu achar que depois, quando finalizar ali, que não vai dar aquela engrossada, aí eu posso colocar um pouco de maisena ou até uma colherinha de chá de farinha. Normalmente não precisa, então eu deixo para ver isso no final. Agora eu vou vir aqui, vou ligar o fogo de novo, vou baixar o fogo e aí eu vou vir aqui e vou colocar essa base aqui para minha sobremesa. E aí a gente prepara ela aqui. Eu vou deixar fervendo em fogo baixo até o momento em que ela começar a dar uma engrossada e também a cor dela que vai mudando, porque o açúcar que a gente caramelizou embaixo, ele vai se soltando e vai misturando neste creme aqui. Ó, deu certinho a medida. Dá uma sobremesa bem legal para umas 2 pessoas comerem várias vezes. Ou se você quiser servir no almoço, dá até para umas 4 pessoas. Você vai servir um pirex para cada um. E aí a gente fica aqui, deixa no fogo baixo. Essa é a parte que demora um pouquinho mais. E a gente vai mexendo. Eu vou deixar aqui fervendo. Não posso esquecer, mas eu já vou preparando aqui o acabamento desta sobremesa, que também é bem fácil. Aqui eu separei 3 colheres de açúcar demerara. Nesse caso aqui, se você preferir, você até pode usar o açúcar refinado. Eu sempre uso o açúcar demerara. Normalmente, para cada clara de ovo, a gente usa 2 colheres de açúcar. Mas aí ele fica bem doce, fica bem merengue mesmo. Eu coloquei 3 colheres aqui, provavelmente eu vou usar só uma por clara, porque eu não quero que essa cobertura fique aquele merengue doce, sabe? Eu quero que ele fique levemente um aveludado. Então, eu vou usar 1 colher de açúcar por clara de ovo e deixei uma 3ª colher aqui de reserva, porque o açúcar demerara, eu tenho a impressão que ele não fica tão doce quanto o açúcar refinado e o açúcar branco. Então, por via das dúvidas, eu deixei 1 colher a mais aqui, só pra gente já ter a mão por precaução, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é bater essas claras em neve até elas ficarem bem firmes, bem durinhas. Que eu for levantando ela e que ela não vai mais cair do batedor e também não vai ter mais nenhum líquido embaixo. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Tá quase pronta aqui a sobremesa, já vou mostrar para vocês que ela já ficou bem marronzinha. Ela tá começando a dar uma leve engrossadinha aqui, mas eu vou colocar um pouquinho de farinha. Eu peguei aqui, ó, 1 colher de café bem cheia e provavelmente eu não vou usar tudo, mas vou colocar aqui um pouquinho de leite. Ela tá fervendo, a cor, ó, ficou bem caramelizado, bem marronzinho. Isso daqui fica com um sabor incrível. E aqui, ó, eu vou colocar só um pouquinho dessa mistura aqui de farinha, só para dar uma leve engrossada a mais depois. Se eu colocar muito, isso aqui vai empelotar. Então, vem aqui e aí mexe.
E aí você não pode parar de mexer. Vocês vão ver que ele já vai dar aquela engrossada. Então, vem bem devagar. Com o creme já pronto, preparado, aqui eu também já tinha batido aqui em neves. E aí eu vou mostrar para vocês a textura aqui, ó. Fica bem duro, ele não cai nem da colher. Esse é o ponto das claras em neve. E aí você vira, não cai. Este é o ponto. Que agora eu vou entrar com açúcar. Como são 3 colheres, eu vou colocar só 2 aqui. Eu vou separar. Vou colocar 2 colheres de açúcar. Uma por clara de ovo, porque eu não quero essas claras em neve muito doce. Já misturei bem, já bati bem para absorver bem esse açúcar. E a regra é a mesma. Virou, ficou bem durinho, não cai, ó, você pode mexer. É o ponto. Mas o segredo sempre é, quando você for bater as claras sozinhas em neve, você precisa bater super bem naquele ponto que eu mostrei, que aí não tem erro de vocês terem problema desse merengue ou dessas claras em neve de estourarem depois, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu poderia já colocar esse merengue em cima da sobremesa. O que eu vou colocar aqui? Como a gente colocou uma baunilha lá, eu vou colocar algumas gotinhas de baunilha para dar um sabor também para essas claras em neve aqui. Preciso? Não, não precisa. E o que eu vou colocar aqui também? Eu vou colocar algumas gotinhas de limão. Você também pode ralar um limão siciliano, ralar, deixar um pouquinho só, né, para não ficar muito forte aqui. Que o limão, ele vai fazer com que essas claras em neve, elas não dessorem na geladeira se você guardar a sobremesa de hoje para amanhã. Que às vezes o que acontece? A gente põe merengue e aí o merengue dessora ou ele fica muito açucarado. Apesar de ter pouco açúcar nesse daqui, eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou colocar aqui, é só umas gotinhas aqui, ó. 4 gotinhas. Vai dar um sabor e vai ajudar esse merengue a ficar mais firmezinho, mais consistente, ainda vai dar um sabor. E aí eu dou uma última misturada aqui. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, vou provar o merengue, né? Vamos provar como que ele ficou. Ó, ele fica, ó, bem firme. Agora vocês vão ver eu colocando em cima da sobremesa. Fica muito bom. Com tudo pronto, eu também já deixei o forno ligado e com o dourador ligado, porque eu vou levar isso daqui ao forno por 5 minutos só para dar uma crostinha, só para dar uma douradinha em cima para o prato ficar bonito. E aí eu vou começar aqui, eu vou pegar esse merengue aqui e eu vou colocar em cima da sobremesa. Como a sobremesa ainda tá quente, eu vou fazer várias bolinhas assim, vou esparramando aqui por cima da sobremesa, para depois vir aqui com a faca e dar uma nivelada, mas eu não vou deixar bem retinho, bonitinho. A ideia é deixar que ele fique assim, esses pontos de mousse como se fossem nuvenzinhas em cima dessa sobremesa. Tá? Aí eu vou colocar aqui, vocês podem perceber aqui, ó, que a sobremesa ela tá cremosa, mas ela ainda tá quente, tá? Por isso que eu não consigo sair esparramando esse merengue aqui em cima. Então, vou deixar aqui. Coloquei todo o merengue aqui. E aí, eu poderia vir aqui com essa faca e deixar ele bem arrumadinho. Na verdade, eu não gosto. Eu gosto dele meio rústico, meio diferentão assim. Então, eu venho aqui, ó, com a própria colher. Eu só vou dando uma leve nivelada aqui, ó, para fechar os espaços onde ficou aparecendo o creme. E deixa essa carinha assim, ó, de rústico mesmo aqui, ó. Esse merengue aqui, como ele não é aquele bem açucarado, ele não vai ficar bem aqueles pontos, sabe? Quando a gente fica batendo assim a colher, não fica tanto. Mas você deixa ele do jeito que quiser, se quiser deixar mais rústico, mais bagunçado aqui, deixa. Eu vou deixar ele assim. E agora eu vou levar ao forno por 5 minutos, mas assim, ó, no máximo 5 minutos, não dá nem para mim colocar ali no forno e largar ali 5 minutos, porque é só para dar uma leve tostadinha
nesse merengue em cima. E como o forno já está super quente, então às vezes nem vai precisar de 5 minutos. E aí, conforme eu avisei para vocês, tem que ficar de olho, porque eu deixei o forno muito quente e quase que eu perco a nossa sobremesa. Porque não deu nem 1 minuto e ela já ficou bem douradinha aqui em cima. Essa é a aparência dela e aí ela fica super bonita, esse douradinho em cima fica bem bacana da gente apresentar uma sobremesa bem diferente e fácil de fazer. Agora eu vou levar essa sobremesa para a geladeira, vou deixar ela lá umas 3, 4 horas para ela ficar bem geladinha, bem consistente. Depois eu vou servir, vou tirar uma foto bem bonita para mostrar para vocês a consistência dela. Então hoje, Comida de Verdade.art foi uma sobremesa. Se vocês gostaram dessa sobremesa, curte embaixo, clica, se inscreve no nosso canal para a gente poder trazer mais receitas para vocês, fáceis, rápidas e gostosas. E por que não uma sobremesa como foi hoje?